sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui mais um regresso às aulas e eu espero que gostem. Nós já chegámos aos 800 subscritores e queria agradecer-vos muito, a sério, do fundo do meu coração, porque como assim nós chegámos aos 600, aos 700 e agora estamos nos 800? Vocês são tipo os melhores subscritores do mundo, não estão bem a ver a minha felicidade. Quando eu fui ao YouTube e tinha 800 e tal subscritores, meu Deus, vocês fazem-me tão feliz. Ah, não liguei as luzes, deixa-me ligar as luzes. Voltei. Hoje trago aqui um vídeo que para mim é um bocadinho polémico, porque algumas amigas minhas não gostam de usar dossiê, outras amigas minhas gostam de usar o dossiê, e eu sou daquelas que gosto de usar dossiê e uso desde o nono mais ou menos, e vou agora para o 12º ano, por isso já vão lá uns 3 anos e agora vai ser o 4º. Por isso, eu gosto mesmo muito de usar o dossiê. Por isso, hoje trago aqui quais são as principais diferenças de usar um caderno e de usar um dossiê. Eu reuni aqui alguns prós e contras. Eu acho que o dossiê está a ganhar, just saying. Mas a decisão é vossa, por isso vamos lá passar para o vídeo. Não se esqueçam já de subscrever o canal para chegarmos aos 900, of course. Não se esqueçam de pôr também um gosto para eu saber se vocês gostam deste tipo de vídeos ou não. E também de comentarem em baixo quais são os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E também se gostaram, se não gostaram, e enfim. Podem comentar um comentário bem random que eu vou pôr lá um gostinho, pode ser? Por isso, vamos lá passar para o vídeo. Então, antes de começarmos este dossiê versus caderno, eu quero-vos contar como é que eu utilizo os meus dossiês. Porque eu não tenho só um dossiê, eu tenho sempre 2 dossiês. Eu vou-vos agora mostrar. Primeiro vou começar por mostrar o meu dossiê, que também já vos mostrei no meu haul de material escolar do ano passado. E sim, vou fazer um haul de material escolar deste ano, mas só me falta comprar umas coisinhas e depois já vos trago o vídeo, pode ser? Então, eu vou-vos começar por mostrar o meu dossiê. Ele é assim com azulejos e depois também tem aqui uma fitinha para prender e não para casa abrir, só algo assim do género. Depois eu tenho aqui alguns separadores, como podem ver. E pronto, malta, e é isto. E este dossiê de lombada fina. Eu compro sempre 2 dossiês, um de lombada fina e outro de lombada grossa. Grossa? Larga? Pronto, não sei. Os grandes, pronto, são esses. Este aqui foi o meu dossiê de 11º ano e ele nem sequer fecha, para vocês terem noção. Mas pronto, é assim destes, sabem? E também é da mesma categoria ou da mesma marca que o meu outro dossiê, são ambos de azulejos. E pronto, e estou a fazer grandes elevações com este dossiê. Pronto, malta, e o dossiê está cheíssimo mesmo. E depois aqui também tem alguns separadores para separar as disciplinas e assim, ó. Então, basicamente eu compro sempre 2 dossiês. Porquê? Então eu vou-vos explicar mais ou menos como é que eu utilizo os meus dossiês. Então, eu levo sempre comigo para a escola o dossiê de lombada fina. E ele está para todas as minhas disciplinas, excepto português e matemática. Como português e matemática são disciplinas assim mais importantes, eu compro cadernos especificamente só para essas 2 disciplinas. Mas todas as outras vão para o meu dossiê mais fininho. Então eu levo o meu dossiê, os meus livros, e depois eu não deixo as folhas, as disciplinas acumularem-se todas neste aqui. Nem os testes, nem as fichas que os professores dão, nada. Então o que é que eu faço? Divido o dossiê maior, o de lombada longa ou de lombada grossa, não faço a mínima ideia como é que se diz, mas é de lombada grande, pronto. E este aqui, eu separo logo as disciplinas todas que eu tenho, incluindo português e matemática. Ou seja, um separador para inglês, outro para português, outro para matemática, outro para fisicoquímica, outro para biologia, outro, falta-me alguma coisa, certeza que me falta qualquer coisa, mas não me estou a lembrar agora. E depois, por exemplo, a minha professora de inglês dá-me uma fichinha, eu meto aqui neste aqui grande, este aqui. E depois a de matemática também dá, e enfim, meto tudo aqui. E depois, por exemplo, eu em inglês escrevo muito pouco, então basta levar uma folha comigo neste aqui, e simplesmente quando essa folha já está escrita frente e verso é que eu meto neste aqui.
Mas, por exemplo, a minha professora de inglês está sempre a falar de uma matéria que está nessa folha. Então eu tenho que levar sempre essa folha comigo. O que para um caderno é muito mais fácil, porque, por exemplo, vocês escrevem no caderno todas as coisas que vocês dão naquela aula e nas seguintes, e depois, se a setora referir a alguma coisa e dizer então vão lá ver, e vocês recuam no vosso caderninho e está lá. Mas com os dossiês não acontece isso, pelo menos para mim, porque eu, as folhas que já estão escritas, eu meto neste dossiê maior e se a professora dizer então vá lá atrás ver, eu digo setora, tenho dossiê, não consigo ver. Pronto, essa é uma desvantagem de ter dossiê. Então, basicamente, o que é que eu faço? Eu, neste dossiê aqui, já ia dizer caderno, mas neste dossiê aqui, eu, por exemplo, tenho 2 testes de inglês. Eu estou a dizer inglês porque acho que quase todos os cursos têm inglês. O que é que eu faço? A professora dá a matéria, eu ponho sempre aqui as minhas folhas com a matéria que a professora dá, e as lições e essas coisas todas. E depois, a partir do momento que eu tenho um teste, toda a matéria que está atrás desse teste não sai. O que não acontece com Fisicoquímica, porque em Fisicoquímica sai tudo a partir do momento que tu começaste a ter a primeira aula. Mas pronto, o que eu faço é, quando tenho um teste, tudo o que está antes desse teste, eu depois meto neste dossiê maior. E toda a matéria nova meto neste dossiê. Ou seja, quando tenho um teste, estudo só o que está aqui neste dossiê. No caso de inglês, no caso de Fisicoquímica, eu estudo tipo tudo, forever. Eu sinto que está a ficar um bocadinho confuso, mas acho que vocês estão a perceber. Então, basicamente eu tenho 2 dossiês. O mais fininho anda sempre comigo na minha mochila e pronto, eu escrevo sempre nele todos os dias. Este aqui, que é o maior, fica sempre cá em casa com tudo aquilo que eu não preciso. E pronto, e basicamente é isso. Sempre que eu tenho um teste, todas as folhas que estão até esse teste, eu ponho-as no dossiê maiorzinho, este aqui. E depois toda a matéria que eu for dando nova fica neste aqui mais pequenino e mais fininho. E pronto, malta, e é assim que eu organizo os meus 2 dossiês. Ou seja, no início do ano vocês têm praticamente este vazio e têm praticamente este cheio. Mas depois, quando chega ao final do ano, este aqui fica totalmente vazio e vocês podem usar para o próximo ano. E este aqui fica totalmente cheio, cheíssimo, como vocês podem ver. E pronto, já não dá para usar para o próximo ano, mas está aqui tudo. Pronto, maltinho, e vocês ficam com tudo armazenado aqui dentro. E se quiserem ver alguma coisa do vosso 11º ano, é só vir aqui. Agora, matemática, que é uma disciplina que às vezes estamos no 3º período, mas estamos a aprender uma coisa que relaciona-se com o primeiro. Eu aí já gosto de ter o meu caderno, porquê? Porque posso sempre voltar atrás se não me lembrar de alguma coisa. E pronto, aí tenho o meu caderno. Então, eu agora vou fazer um dossiê versus caderno e eu acho que vocês já puderam perceber algumas vantagens e desvantagens do dossiê e dos cadernos também, através da minha explicação de como é que eu utilizo o dossiê. Mas eu agora vou comparar o dossiê e o caderno e depois vocês tiram a vossa opinião. Ok, então vamos referir-nos aqui numa disciplina para ser mais fácil. Eu vou dizer inglês porque quase todos os cursos têm inglês. Então, eu compro o meu caderno para inglês, para 11º ano, e eu escrevo lá as minhas coisas e depois quando eu for para o 12º, já provavelmente não vou usar o mesmo caderno, já vou comprar outro caderno. O que não acontece com o dossiê, vocês também podem utilizar o mesmo caderno, não estou a dizer que não podem, mas eu, até o 9º ano, que utilizava sempre cadernos, eu comprava sempre cadernos para todos os anos, nunca utilizava o mesmo. O que não acontece com o dossiê, por exemplo, eu cheguei ao final do meu ano, 12º ano, e vou utilizar o mesmo dossiê fininho, porque o largo já não está para eu pôr lá mais nada, e eu posso utilizar este dossiê para várias disciplinas à mesma no 12º ano. E também deu para o meu 11º ano e está como novo, por isso eu acho que isso é uma vantagem dos dossiês. Ou seja, os dossiês estão para vários anos letivos, porque eu posso utilizar em todos os anos que eu quiser até me fartar dele e depois comprar outro. E os cadernos principalmente acho que é só para mais um ano letivo e depois quando chegar ao seguinte compra-se outro caderno. Depois, agora eu aqui acho que tanto faz, tanto caderno como dossiê, se bem que o dossiê é mais prático do que o caderno. Ou seja, vou-vos explicar. Para mim, o dossiê está para várias disciplinas e um caderno só está para uma.
Mas também há aqueles tipos de cadernos que têm várias cores, por exemplo aqueles da Oxford têm várias cores e vocês podem dividir cada cor para uma disciplina. Mas vamos imaginar que aquilo tem, por exemplo, uma corzinha cor-de-rosa e a corzinha seguinte é amarela. E vocês precisam mais folhas cor-de-rosa até ao final do ano. E vocês, tipo, acrescentar também não está assim muito jeito. Então eu acho que o dossiê é mais prático nesse sentido. Porque, sim, um caderno pode dar para várias disciplinas. Mas acho que um dossiê é mais prático para dar para mais disciplinas. Por isso, para mim, isto também é uma vantagem para os dossiês. Agora, outra vantagem que vocês também já conseguiram perceber pela vantagem anterior é que os dossiês têm muito mais organização. Porque vocês podem simplesmente acrescentar folhas e fica tudo bonitinho. Enquanto que um caderno com folhas acrescentadas, acho que fica tipo, não sei, fica tipo horrível e vocês perdem as folhas. E pronto, e depois já não sabem das folhas e não podem estar para elas, têm de tirar os amigos no WhatsApp para mandar foto. Ok, eu acho que agora esta é tipo a grande vantagem de dossiês versus o caderno. É porque, por exemplo, em português, pelo menos eu não escrevo quase nada em português. Ou seja, compro um caderno de 3,99 para português e chego ao final do ano e ainda tenho metade do caderno livre. Mas para o próximo ano eu vou comprar outro caderno para português, ou seja, aquelas folhas todas que estão limpas, ou eu utilizo para resumos e arranco-as, ou simplesmente esqueço-me que elas estão ali e arquivo tipo o caderno ali na minha estantezita e desperdiça-se muitas folhas boas. Enquanto que o dossiê não é nada assim do género, vocês acabam a folha do último ano e o resto das folhas que vocês por acaso compraram e ainda sobraram está para o próximo ano. Eu acho que essa é uma grande vantagem porque não se desperdiça folhas boas. Vocês também podem arrancar as folhas boas do vosso caderno e fazer resumos, mas acho que tipo, não é a mesma coisa porque pronto, já não são folhas tipo, pronto, não sei, olha, não sei. Agora, uma grande desvantagem do dossiê é que o dossiê vocês podem perder as folhas. Por exemplo, se eu não tiver cuidado a passar as folhas deste dossiê para o dossiê maior e deixar, por exemplo, as folhas aí num lugar qualquer no meu cacifo e depois não saber bem já em que ordem é, eu perco as folhas e fica tudo desorganizado. E essa acho que é uma grande desvantagem do dossiê. Enquanto que no caderno está sempre tudo lá presozinho, a não ser que vocês sejam daqueles que andam sempre com os cadernos à balda e as folhas estão sempre bué soltas, mas pronto, eu presumo que não sejam desse tipo de pessoas. E o vosso caderno fica sempre lá com as folhas presas e vocês nunca as perdem. Enquanto que no dossiê vocês podem perder se forem desorganizados. Eu, como sou uma pessoa extremamente organizada, nunca perdi nada, nenhuma folha, nenhuma ficha e pronto, está tudo organizadinho no meu dossiê. Mas é preciso ser um bocadinho rigorosa para ter um dossiê organizado. E pronto, e agora vamos falar em termos económicos. Um dossiê, mesmo que seja um daqueles dossiês mais caros e seja 5€, 5€ está para 6 disciplinas mais ou menos. Enquanto que um caderno está só para uma disciplina. Ou seja, um caderno custa 3€. É 3€ para a disciplina de inglês, é 3€ para a disciplina de biologia, de matemática, de fisicoquímica. Pronto, e parece que não, mas um dossiê compensa muito. E além disso, esses cadernos chegam ao final do ano e pronto, e ficam ali estagnados e vocês compram outros cadernos para o próximo ano. Ou seja, vocês podem gastar, por exemplo, 5€ num dossiê, mas esse dossiê está para o vosso 10º, 11º, 12º, ou seja, acaba por ser mais económico. E acho que essas são as principais diferenças entre um caderno e um dossiê. Ok, malta, agora um pequeno à parte que eu gosto dos dossiês é que, por exemplo, esta parte aqui de fora, esta aqui, vocês podem colar aqui o vosso horário. Por exemplo, no início do ano eu estou sempre bem perdida, não sei que aula que eu vou ter a seguir. E então eu gosto de ter aqui o horário para me guiar. E por exemplo, vocês têm um TPC de inglês, um TPC de fisicoquímica e um TPC de filosofia. Vocês podem colar depois aqui também post-its com os vossos TPCs e assim sempre que abrem o vosso dossiê, ok, tenho este TPC, já nem lembrava que tinha. E pronto, e depois ganham mais um valor com os TPCs. Vocês também podem fazer isso nos vossos cadernos, mas por exemplo, vocês têm inglês 2 vezes por semana
e nesses dias que vocês não têm inglês, vocês não vão abrir o caderno de inglês. Por isso podem não se lembrar à mesma que têm um TPC de inglês. Mas isso não acontece no dossiê, porquê? Porque vocês aqui têm muitas disciplinas e abrem todos os dias o dossiê, ou seja, sempre que abrem, veem que têm esse TPC, ou uma coisa qualquer para pesquisar, ou whatever, têm sempre isso. Ou até às vezes os e-mails que os professores, e tal, se quiserem mandar-me algum trabalho, tem aqui o meu e-mail. Vocês depois juntam no dossiê os e-mails todos dos tutores e pronto, e têm os e-mails todos em vez de ir a cada caderno procurar o e-mail que o professor às vezes dá. Era só uma dica, malta, não sei se vocês gostam, se não. Era só isso, pronto. Depois digam-me aí em baixo se vocês vão passar a utilizar o dossiê como eu, ou se preferem à mesma continuar a usar o vosso caderno, ou se já usam o dossiê há um monte de tempo como eu, ou pronto, ou qualquer coisa assim. Eu espero que tenham gostado, por isso não se esqueçam de pôr o vosso gosto e de subscrever o canal para nós chegarmos aos 900. E vemos no próximo vídeo, malta. Tchau!